A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 26º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje a gente vai começar o Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar nessa nossa leitura da Palavra de Deus, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos começar a leitura. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão. Confessando os seus pecados, João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, baixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, amado, em ti está o meu agrado. Logo depois, o Espírito o fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. Ele convivia com feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Entraram em Cafarnaum no sábado. Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te, saia dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se juntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus respondeu:
Vamos a outros lugares nas redondezas, nas aldeias das redondezas, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe: Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito esse acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, em sinal de respeito à palavra de Deus. E agora vamos para as promessas, ordens e princípio eterno que eu anotei, tá bom? Promessas. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Essa foi uma promessa que João Batista fez da vinda de Jesus. Então, é prometido a nós que alguém virá para nos salvar, que virá alguém mais forte do que João Batista. E realmente veio, Jesus Cristo, que veio para redimir os nossos pecados. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Outra promessa, né? Que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Isso realmente aconteceu. Por isso que sempre quando a gente vai ler a Bíblia ou vai fazer alguma coisa para Deus, a gente clama o Espírito Santo para que Ele possa nos guiar e que façamos aquilo que a gente vai fazer da melhor forma possível, da melhor forma que Deus espera de nós. Por isso o Espírito Santo nos guia. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus está próximo. Essa é uma promessa que Jesus faz para cada um de nós. A gente só basta seguir Ele e crer, né? Que seremos salvos. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Então Jesus faz essa promessa para os discípulos e também para nós hoje em dia. A gente é chamado a ser pescador de homens. A gente é chamado a trazer as pessoas para Deus. Ah, mas por que eu vou trazer as pessoas para Deus? Ué, você está com Deus, não é bom? Então, você também tem que querer que as outras pessoas sintam essa coisa boa que você está sentindo. Então, é um trabalho nosso trazer a boa nova, trazer as palavras de Deus para cada pessoa. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que não tem nada de ruim na Bíblia. Só tem coisa boa. Então, a gente tem que sempre tentar direcionar as pessoas para as coisas boas. Ordem. Convertei-vos e crede na boa nova. Então, não basta você só crer, você tem que se converter. Você tem que fazer as coisas de Deus. E também crer, né, na boa nova, que no caso é o reino dos céus. E agora, princípio eterno. Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Deus fala isso para Jesus, confirmando que ele realmente é o Filho de Deus. E que nele está o agrado de Deus. Então, nada melhor do que a gente clamar a Jesus para também estarmos do agrado de Deus. E depois, eu quero, fica purificado. Então, Jesus, ele quer nos purificar. Ele quer que nós estejamos purificados. Só basta a gente querer e pedir para ele, né? De bom coração, igual o leproso fez. Ele pediu que queria ficar curado e Jesus o curou. O curou porque ele queria e Deus sempre quer a melhor coisa para nós. Então, basta a gente também querer, né? Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Deixe um comentário, vê se você achou alguma ordem, alguma promessa, algum princípio eterno que talvez eu não tenha encontrado, tá? E faça um comentário aí o que você achou dessa palavra de hoje, o que você entendeu dela, tá bom? Muito obrigado por assistir, deixe um like, faça um comentário. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.